A revelação de Deus, ela me faz mudar de vida. Ele se revelou quando? No passado. Um desejo intenso de Deus em se comunicar com a criatura, valorizando aquilo que eu já citei, a comunhão pessoal. Por exemplo, olha só, quando Deus se comunicou com Abraão, quando Deus se revelou a Abraão, uma pessoa que não sabia quem era este Deus, vivia numa terra longínqua, num lugar que não existe, ainda existe, porque hoje é o Iraque, era lá em Ur dos Caldeus, mas ele se revelou a Abraão, e quando Deus se revelou a Abraão, a sua vida se transformou. Mesmo ele se revelando, dizendo: você vai sair do meio da sua família, vai sair do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que você não conhece, mas eu vou mostrar. Daquele momento em diante, quando Deus se revelou a Abraão, a sua vida começou a mudar. E eu pergunto, no dia em que Deus se revelou a você, não houve uma mudança na sua vida? Com certeza, você mudou do ruim para o melhor. Você veio do passado para o presente, e do presente está caminhando para o futuro. Existe mudança quando nós atentamos para a revelação de Deus. Então, ele foi um Deus pessoal que falou com Abraão, e a vida de Abraão alcançou o que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, que nós chamamos de fé. Ele obedeceu pela fé. A revelação de Deus nos ajuda a obedecer ao que Ele nos ensina através da fé. Foi através da fé que Abraão alcançou a graça de Deus. E Moisés, quando o Senhor se revelou a Moisés, Moisés estava escondido na casa do seu sogro, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, mas de repente lá no deserto, no meio de uma sarça, num fogo ardente, o Senhor se revela a Moisés. Quando a revelação de Deus veio a Moisés, a vida de Moisés mudou. Ele deixou o sogro, deixou a sogra, deixou a esposa, deixou todo mundo, e ele foi seguir exatamente aquilo que Deus tinha para ele. Quando Deus se revela na nossa vida, a nossa vida começa a mudar. E quantas vezes a revelação de Deus nos faz sair do nosso convívio familiar. Quando você se converte ao Senhor Jesus, você começa a perder os seus amigos. Quando você se converte ao Senhor Jesus e o aceita como Salvador, a família começa a criticar. Mas é um resultado dessa revelação que vai fazer você continuar na sua jornada e ser abençoado por Deus. Moisés mudou a sua vida quando sentiu a revelação de Deus. Outro personagem do Velho Testamento, quando foi que Deus se revelou? No passado, pelos profetas. Se revelou a Davi. Quando se revelou a Davi, queridos, ele disse: esse aí é o servo que eu vou usar, e este é o homem que vai ser segundo o meu coração, e não vai ter gigante que vai vencer este rapaz, porque Deus se revelou a ele e disse: você vai ser o servo do Senhor. E assim ele fez. Quando Deus se revelou a Davi, ele mudou. Ele era um pastor de ovelhas e agora se tornou um rei. Prepare-se. Quando Deus se revela a você, você vai passar de um estágio inferior para um estágio superior. Ele quer fazer de você uma pessoa importante. Ele quer tirar você do anonimato para colocar você naquilo que é significativo, visível, importante, relevante. Aquilo que tem realmente sentido na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida e você vai sentir o que Ele pode fazer com você. Você, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pobre, mesmo que seja de qualquer nacionalidade, Deus vai vencer através de você. E quando eu me lembro também dos personagens do Velho Testamento, ele se revelou no passado através dos profetas. Eu me lembro também de Daniel. Como a vida de Daniel mudou quando veio a revelação de Deus na sua vida. A revelação de Deus na vida de Daniel foi tão profunda que ele mudou totalmente o seu cardápio. Quando ele esteve na Babilônia, ele não quis mais comer as iguarias que o rei oferecia, mas ele quis comer a sua própria alimentação. Ele não quis se contaminar. A revelação de Deus faz as pessoas mudarem os seus hábitos.
Quando Deus se revela na nossa vida, nós mudamos os nossos hábitos. Aquilo que eu dizia, eu não digo mais. Aquilo que eu fazia, já não faço mais. Aqueles lugares que eu ia, já não vou mais. As palavras ruins que eu pronunciava, já não pronuncio mais. A revelação de Deus faz uma limpeza. É como se fosse um químico profundo que faz uma limpeza na minha vida. E eu já não sinto mais falta do meu passado, nem das minhas palavras, nem dos meus costumes de outrora. Mas agora Deus se revelando, Ele vem na minha vida fazer uma diferença, queridos. Que eu começo a agir de maneira diferente. Olha, Daniel mudou a sua maneira de viver e foi um homem íntegro na Babilônia. Foi um homem íntegro no meio de um povo que ele não conhecia. Como é bom a gente construir um nome. Eu sempre digo que nós temos 3 nomes. O nosso primeiro nome é o nome de família. O seu nome de família que você recebe quando você nasce. O segundo nome nós construímos ao longo da nossa vida. Enquanto nós vivemos no intervalo do nascimento até você morrer, você constrói o seu nome. Mas depois que você morre, você tem um terceiro nome. Porque o nome que importa é o nome que você deixou para trás. As pessoas vão lembrar de você pelo nome que você deixou. Qual é o nome que nós estamos construindo ao longo da nossa jornada na fé? Daniel se manteve íntegro no meio de um povo ímpio. Era uma revelação completa, mas o melhor ainda estava para vir. O melhor ainda está por vir na nossa existência. Ainda está. E nesta passagem ele fala da supremacia de Cristo, da superioridade de Cristo, da relevância que Cristo tem. Eles olham, há muito tempo Deus falou, mas nestes últimos dias, diz aqui, falou-nos por meio do Filho. Ele falou por meio de Jesus Cristo. Então, quando Deus falou? No passado. Mas a segunda pergunta é a seguinte: como Deus falou? Como é que Deus fala? Como é que Ele se revela? Como é que Ele faz para se comunicar conosco? Ele fez isso através dos profetas, primeiro, numa diversidade de revelação. Ele falou com Abraão de forma particular, de forma pessoal, com o desejo de ter comunhão com ele, e ele foi chamado por Deus futuramente, mais tarde, de o meu amigo, porque ele andava com Deus. Eu quero ser inimigo de todas as pessoas, mas nunca ser inimigo de Deus. Porque, queridos, nós queremos ser amigos de Deus. É preferível ser amigo de Deus, porque quando Ele é meu amigo, eu não encontro inimigo. Eu não vou encontrar inimigo, porque nós temos um ground comum, um ponto comum, uma maneira comum de viver. Olha, se Ele se comunicou no passado, através dos profetas, Ele teve algumas maneiras de falar. Como Ele falou com Abraão de maneira pessoal. Mas com Jacó, por exemplo, com Jacó Ele já utilizou uma outra maneira de se comunicar. Ele se comunicou através de um anjo. O anjo veio para se comunicar com Jacó, e nesta comunicação com Jacó, queridos, aí é que está a revelação de Deus. Quando Deus vem ao nosso encontro, nós mudamos a nossa identidade. Aleluia. Você viu o que aconteceu? Jacó, quando lutou com o anjo, o seu nome foi mudado para o quê? Israel. Porque ele lutou com Deus e venceu. Ele lutou com o anjo e venceu. Agora você vai ser Jacó. Jacó quer dizer enganador, e Israel, príncipe. Olha que diferença. Agora não sou mais enganador, porque a revelação de Deus veio na minha vida. Ele mudou o meu nome, mudou a minha identidade, mudou o meu pensamento, mudou a minha vida, mudou tudo que eu tenho, o meu ser, e agora eu tenho um novo nome. Eu tenho uma nova identidade. É a revelação de Deus. Revelação de Deus através de anjo. E olha, voltando ainda a falar sobre Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, Moisés estava no Monte Sinai, estava escrevendo, aliás, Deus estava escrevendo ali com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Ele estava lá no monte, diz a Bíblia, que enquanto ele estava lá, trovão, relâmpago, todos os fenômenos da natureza acontecendo naquele momento, de uma revelação diferente, estrondosa, as pessoas podiam ouvir, ninguém podia chegar perto do monte porque ele estava